Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos estudar o metabolismo energético. Vamos lá. A primeira coisa que vocês precisam saber de metabolismo energético é o que é metabolismo. Professor, o que é metabolismo? Metabolismo, como vocês podem observar aí no slide, é o conjunto de reações químicas de construção e destruição de moléculas do nosso corpo. Tá? Metabolismo você deve lembrar de construção e de destruição, principalmente do equilíbrio entre construção e destruição. Professor, explica melhor. Bom, vocês sabem que no nosso corpo existem trilhões de células. Assim, nosso corpo é formado por várias células. E cada célula é formada por várias moléculas. Tá certo? O metabolismo nada mais é do que a construção de moléculas e destruição de moléculas no nosso corpo, através de reações químicas. Vamos repetir? Metabolismo é o conjunto de reações químicas de construção e destruição de moléculas do nosso corpo. Agora que você já sabe o que é metabolismo, você já sabe que metabolismo nada mais é do que reações químicas que vão construir moléculas e destruir moléculas a todo momento no nosso corpo, já dá para saber o que é metabolismo energético. Então, metabolismo energético, anotem aí, é o conjunto de reações químicas que vão produzir moléculas gastando energia, tá? E que vão destruir moléculas produzindo energia. Perfeito? Vou repetir. Metabolismo energético é o conjunto de reações químicas que vão construir moléculas gastando energia e destruir moléculas produzindo energia. Tá bom? Vocês vão entender melhor daqui a pouquinho. Existem dois tipos de metabolismo. Deixa eu pegar a canetinha aqui para vocês verem. Não sei se eu vou conseguir pegar essa caneta. Pronto, vou botar ela aqui para cima. Fica mais fácil. Existe o catabolismo e existe o anabolismo. Tá bom? Deixa eu voltar aqui. Pronto. O catabolismo são aquelas reações químicas que vão destruir moléculas produzindo energia, como vocês observam na imagem. Então, deixa eu botar isso aqui para cá. Pronto. Então, você tem aqui uma molécula, no catabolismo, né? Essa molécula ela vai ser destruída em moléculas menores, e quando ela é destruída, você tem a produção de energia. Tá certo? Destruiu moléculas, produz energia. Isso é o catabolismo. Só que você tem outro tipo de metabolismo, que é a reação contrária. Perfeito? A reação contrária a gente chama de anabolismo. Então, o anabolismo nada mais é do que a construção de moléculas a partir de moléculas menores. Você vai construir uma molécula maior, tá certo? E, nesse processo, você gasta energia. Quando você vai construir a molécula, você gasta energia. É bem simples, né, gente? Quando você vai construir alguma coisa, você precisa gastar energia. Lembra disso. Anabolismo, construção de moléculas com gasto de energia. Catabolismo, destruição de moléculas com produção de energia. É isso que vocês precisam saber, principalmente, tá? O metabolismo energético, ele também pode ser definido como o equilíbrio entre o catabolismo e o anabolismo. Então, você agora, nesse momento, só continua vivo por conta do metabolismo energético, tá? Do equilíbrio entre o catabolismo, que é a destruição de moléculas, e o anabolismo, que é a produção de moléculas. Quando você morre, ou quando você entra num processo você tem uma doença muito grave, né? E aí começa a falecer, o que é que acontece? O catabolismo ele fica muito elevado e o anabolismo começa a ser reduzido. Então você está destruindo muitas moléculas, você está destruindo o seu corpo e não está mais construindo ele, tá certo? E aí a pessoa entra em processo de morte. O desequilíbrio no metabolismo causa isso. Tá? Claro que o momento da morte total, né, decomposição total do corpo humano, é aquele momento em que o anabolismo ele é nulo. Ou seja, você não está mais produzindo molécula nenhuma. Você só destruiu tudo que você tinha. Dando assim de uma forma bem didática para vocês entenderem. E aí, quando a gente fala de metabolismo, nós falamos de dois processos essenciais para a vida no planeta Terra.
que é a fotossíntese e a respiração, tá certo? Vamos entender o que é fotossíntese e vamos entender o que é respiração, e aí a gente encerra essa aula, tá? O que acontece na fotossíntese e o que acontece na respiração? Bom, antes você precisa saber que a fotossíntese é feita pelos vegetais, né? Pelas plantas, também pelas algas, né? Nos oceanos, também por alguns protozoários que têm a clorofila, né, na sua célula. Também você tem algumas bactérias que fazem fotossíntese, então as plantas que a gente conhece, né, as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Você tem algas e protozoários fazendo a fotossíntese e você também tem bactérias, tá certo? Vamos pensar principalmente em uma planta. Eu coloquei a imagenzinha de uma planta, tá? Ela acabou de germinar, está bem novinha ainda. E vamos imaginar essa fotossíntese ocorrendo nas folhas da planta. Nós sabemos que a fotossíntese ela ocorre nas partes verdes da planta, tá? Perfeito. Então, observe que a fotossíntese nessa plantinha ela está ocorrendo tanto nas folhas como nesse caule. Por quê? Porque os dois são verdes. Normalmente, onde a gente tem a cor verde na planta, nós temos a presença de clorofila, que é um pigmento que vai fazer essa fotossíntese, tá certo? Então, a clorofila é o pigmento que dá a cor verde às plantas, responsável por realizar aí a fotossíntese. Essa clorofila, ela fica dentro de uma organelazinha que é chamada de cloroplasto, tá certo? Perfeito? Então, a clorofila fica dentro do cloroplasto e é responsável aí por o processo que a gente chama de fotossíntese. O que é a fotossíntese em si? A fotossíntese é quando a planta ela transforma água, dióxido de carbono e luz do sol, tá, em glicose, oxigênio e água. Eu vou repetir. O que é fotossíntese? Fotossíntese é quando a planta pega água, através das raízes, pega a água do solo, pega o dióxido de carbono, gás carbônico que está no ar, e usa a luz do sol para produzir glicose, que é um carboidrato, oxigênio e água, tá? Então, a fotossíntese é um processo extremamente importante porque, como vocês observam, o que é que ela produz? Ela produz glicose, carboidrato, tá? E os carboidratos são extremamente importantes para nos fornecer energia e fornecer energia para o nosso corpo. Então, quando a gente consome vegetais, a gente está consumindo também carboidratos, que são extremamente importantes, tá? A planta também, na fotossíntese, ela produz oxigênio. Vocês sabem que sem o oxigênio a gente não consegue viver, né? Não consegue sobreviver. E ela também produz água. A água aqui na fotossíntese ela não é tão importante, tá? Grava isso. Para fazer fotossíntese, a planta precisa do quê? De água, de gás carbônico, ou dióxido de carbono e luz do sol. Então, se você pega uma plantinha, estou com uma plantinha aqui, a coisa mais linda, ó. Se eu pegar essa plantinha e tirar a água dela, tirar o gás carbônico aqui que está no ar, ou tirar a luz do sol, deixar ela totalmente no escuro, ela vai morrer, porque ela não vai mais conseguir fazer fotossíntese, tá? Agora, se eu der água para essa plantinha, se eu der água, se eu der gás carbônico que está presente no ar, né? E se eu colocar ela no sol por um tempo, todos os dias, ela vai fazer um processo de fotossíntese, ela vai fazer o processo de fotossíntese e vai continuar viva. Além disso, essa planta vai produzir para mim oxigênio, glicose, que é carboidrato, que o carboidrato vai ficar nas folhas dela. Quando eu como, eu estou comendo carboidrato. E ela também vai produzir água, tá? Também vai estar produzindo água. Então, não esqueçam da importância aí das plantinhas e do processo da fotossíntese, tá certo? Aqui, ó, nós podemos ver bem esse processo detalhado. Então, observe que a planta ela vai pegar gás carbônico, que é o CO2, tá certo? Ela vai pegar a água, que é o H2O. Ela vai usar a luz do sol para converter esse dióxido de carbono e essa água em glicose, vai transformar, né? Dióxido de carbono e a água, usando a luz em glicose, que é o C6H12O6. Ela também vai produzir oxigênio, que vai servir para a gente respirar, para a gente sobreviver. E ela
também vai produzir água. As plantinhas na fotossíntese são máquinas de produzir glicose, que é o carboidrato, oxigênio para a gente respirar e água, tá bom? Vamos agora falar sobre a respiração. Vou voltar aqui, pronto. A respiração. A respiração, gente, é o processo reverso. A gente tende a dizer que a respiração é o contrário da fotossíntese, tá? Então, o que acontece na respiração? Na respiração, a planta transforma glicose e oxigênio em água e dióxido de carbono, tá certo? Então, a planta vai fazer quase que o contrário. Ela vai consumir o carboidrato que ela produziu na fotossíntese, ela vai consumir glicose, ela vai usar a glicose, ela vai usar oxigênio, que ela também produziu, né? Agora ela vai usar esse oxigênio para produzir água e para produzir dióxido de carbono, tá certo? Normalmente, as plantas realizam a fotossíntese durante a manhã e a tarde, e quando não há mais luz do sol, né, durante a noite, ou quando há muita pouca luminosidade, elas vão fazer o processo da respiração. Vão deixar de fazer fotossíntese e vão fazer a respiração. Por que isso? Porque nós sabemos que a planta só faz fotossíntese se tiver luz do sol, né? E uma determinada quantidade. Cada planta precisa de uma determinada intensidade de luz solar. Já quando há pouca luminosidade, eu disse nenhuma, né? Mas é praticamente impossível, à noite os raios solares vêm em direção à Terra através da reflexão na Lua. Então tem uma certa luminosidade solar, mas não é o suficiente para que a planta continue a realizar a fotossíntese com aquele vigor que ela produzia durante a manhã e a tarde. Então ela para o processo de fotossíntese e começa o processo de respiração. Na respiração, a planta pega o oxigênio do ar e ela também pega a glicose que ela produziu para produzir água e dióxido de carbono. Tá? Gravem isso. Então, por que não é interessante você dormir com uma quantidade muito grande de plantas no seu quarto e deixar esse quarto todo trancado? Por quê? Porque a planta, quando ela está realizando a respiração, ela está consumindo oxigênio. Então, aos poucos, o oxigênio do ar daquele quarto fechado, cheio de plantas, vai diminuindo, porque essas plantas vão consumindo oxigênio, e também consumindo glicose. Então, a pessoa, se tiver muitas plantas e o quarto muito fechado, passar a noite inteira nesse lugar, ela pode sentir muita falta de ar, inclusive, dependendo da quantidade de plantas, só tirar aqui, dependendo da quantidade de plantas, ela pode, inclusive, chegar a óbito. Tá? Só dando um exemplo de dados para vocês entenderem. Então, vendo as reações químicas que acontecem aqui durante a respiração, o que ocorre? A planta ela vai pegar a glicose, que é o C6H12O6, tá? Ela também vai pegar o oxigênio do ar e vai converter a glicose e o oxigênio em água e dióxido de carbono. Então, além dela pegar o oxigênio do ar, ela vai liberar para esse ar dióxido de carbono, gás carbônico, né? Então, não é nada interessante dormir com um quarto cheio de plantas e também fechado. Vamos para o próximo slide. Pessoal, dentro aqui na plantinha, deixa eu pegar ela aqui para vocês. Ó, existe a parte de cima da folha, essa parte aqui, e existe a parte de baixo da folha, essa parte aqui, tá certo? Ó, essa parte de baixo aqui da folha. A gente chama de face abaxial, essa parte de baixo, e essa parte de cima da folha a gente chama de face adaxial, tá? Nessa partezinha de baixo da folha, existem várias estruturazinhas que a gente chama de estômatos, que vocês observam aí na imagem. É através dos estômatos que nós temos a eliminação da água, do vapor de água, tá? E também a entrada e saída de oxigênio e de gás carbônico, que é o CO2. Então, é através dos estômatos, tá? Na parte de baixo da folha, normalmente a gente tem muitos estômatos na parte de baixo da folha, das folhas, né? E eles vão servir para eliminar vapor d'água, para eliminar oxigênio ou, na verdade, para esse oxigênio, esse dióxido de carbono, esse gás carbônico, ele vai para dentro e para fora através desses estômatos. É como se fossem aberturazinhas por onde passa vapor de água, oxigênio e dióxido de carbono, tá? Lembrem-se que
os estômatos estão concentrados na região de baixo da folha normalmente, na região ou na face abaxial, tá certo? Essa imagem aqui, ela mostra o processo acontecendo e ela detalha um pouco melhor como é que ele ocorre, tá? Então, mostra o processo da fotossíntese. Pessoal, a fotossíntese, ela ocorre, como eu falei para vocês, no cloroplasto, tá? Então, aqui está mostrando o cloroplasto para vocês, que é uma organela presente na célula vegetal. Então, aqui você tem a célula vegetal, tá? E aqui você tem os cloroplastos. Um cloroplasto, dois cloroplastos, tá? Dentro do cloroplasto, nós temos clorofila, que é o pigmento responsável pela fotossíntese. Não é assim? Beleza. Então, a fotossíntese ocorre nos cloroplastos das células vegetais e a respiração celular ela ocorre em outro lugar da célula vegetal. Ela ocorre no lugar que a gente chama de mitocôndria, tá? Então, aqui, ó, na célula vegetal, você tem, aqui está mostrando uma mitocôndria, outra mitocôndria aqui, tá certo? Outra mitocôndria lá no finalzinho. E a mitocôndria é que vai ser responsável pelo processo que a gente chama de respiração celular, que nós vimos que é o contrário de fotossíntese. Então, nas provas eu sempre pergunto, onde é que ocorre a fotossíntese? Vocês vão dizer, no cloroplasto, né? Porque dentro do cloroplasto tem clorofila. E eu pergunto também, onde ocorre a respiração celular? Em qual organela ocorre a respiração celular? Aí vocês vão responder, professor, ocorre nas mitocôndrias. Tá certo? Bem simples, né? Aqui está mostrando novamente as mesmas reações, tá? Aqui está mostrando, dizendo, né, os produtos resultantes da fotossíntese são os carboidratos, né, a glicose e o oxigênio, que são utilizados na respiração celular para a produção de energia. Os produtos resultantes da respiração celular são o vapor de água e dióxido de carbono. Este último é fundamental para a realização da fotossíntese. Bom, e aí, para terminar esta aula, eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre a respiração celular, porque a respiração celular ela também ocorre nas nossas células, nas células animais, né? Nas células animais como um todo, inclusive nas nossas células. Então, dentro das nossas células, também nas mitocôndrias, ocorre um processo que a gente chama de respiração celular. Para que esse processo serve? Ele serve para produzir energia. Então, eu sempre pergunto, qual é a função da respiração celular que ocorre nas mitocôndrias das nossas células, né? Numa organelazinha dentro da célula chamada de mitocôndria. Vocês vão sempre me responder assim. A respiração celular, professor, serve para produzir energia, tá? E essa energia nada mais é do que ATP. O ATP é uma moléculazinha de energia, como se fosse uma moedazinha de energia, tá certo? Beleza? Vamos entender aqui como é que ocorre a respiração celular. A respiração celular ela é dividida em 3 processos, tá? A glicólise, o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa. Então, se eu perguntar quais são os 3 processos da respiração celular, vocês vão responder glicólise, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa. Esses 3 processos servem para nada mais nada menos do que produzir energia. O que é energia? ATP. Então, aqui vocês podem observar bem que na glicólise, essa caneta aqui tá pegando bem, aí fica pegando a parte de cima. Pronto. Então, observem bem que na glicólise você está produzindo energia, que é ATP. No ciclo de Krebs, você está produzindo energia, que é ATP. Na fosforilação oxidativa, você também está produzindo energia, que é o ATP. Tá bom? Quando a gente faz a respiração celular, é para produzir ATP, é para produzir energia. Tá bom? Para produzir energia. Então, pessoal, para que as nossas células consigam fazer a respiração celular e produzir energia, nós precisamos nos alimentar e respirar. Então, observem bem aqui que a gente só consegue fazer a respiração celular, as mitocôndrias só conseguem realizar esse processo de respiração celular, né, quando a gente ingere alimentos ricos em glicose, em carboidrato, e também quando a gente respira, porque aí a gente coloca oxigênio para nossas células, tá? Então, eu sempre pergunto assim, o que é necessário para que a respiração celular ocorra? Você vai dizer assim, glicose, que a gente vai
adquirir através da alimentação, e o oxigênio que a gente vai adquirir através da nossa ventilação. Quando a gente inspira, a gente está colocando glicose lá para os pulmões e esse oxigênio... Glicose não, desculpa. A gente está colocando oxigênio, né, para lá. A gente está jogando oxigênio lá nos nossos pulmões e esse oxigênio vai através da corrente sanguínea até as nossas células. Tá? Então, duas coisinhas são necessárias para a respiração celular. Glicose da alimentação e oxigênio do ar, quando a gente inspira. Tá certo? Depois de todo o processo da respiração, nós liberamos dois produtos. Nós liberamos... Oh, meu Deus do céu. Essa canetinha está lá em cima, aí fica... Quando eu vou clicar na caneta, aí sai. Pronto, agora foi. Na respiração, nós produzimos duas coisinhas. Nós produzimos água, tá bom? Nós produzimos água e nós produzimos dióxido de carbono, ou o famoso CO2, tá? Então, os produtos da respiração celular, o que a gente produz quando a célula respira, quando ocorre a respiração celular, são água e dióxido de carbono. Para encerrar essa aula, vocês devem lembrar do seguinte: o que a gente precisa para a respiração celular ocorrer? Glicose e oxigênio. O que a gente produz quando a respiração celular ocorre? A gente produz água e dióxido de carbono, o CO2. Outra coisa extremamente importante que eu vou deixar como bônus dessa aula é o seguinte: observem bem que a glicólise não ocorre dentro da mitocôndria. A glicólise ocorre no citosol, no citoplasma da célula. Tá? Já o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa, como vocês me observam, está ocorrendo dentro da mitocôndria. É isso que eu quero que vocês saibam. A glicólise ocorre no citoplasma, no citosol da célula, e o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa, sim, é que vão ocorrer dentro da mitocôndria, tá? Todos os três processos servem para produzir energia. E o que é energia para a célula? ATP. Muito bem. Grande abraço e até a próxima.